Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, trazendo pra você agora o review do primeiro episódio da quarta temporada de For All Mankind, nessa nova série de podcast de séries e filmes. Nós tivemos o compromisso aqui nesse canal de fazer pra vocês o resumo da primeira, segunda e terceira temporada, que já está no YouTube. Se você não assistiu, pode assistir lá e acompanhar pra dar uma olhada no que aconteceu na série nas últimas temporadas e depois começar então a quarta temporada. Se você tiver a oportunidade de acompanhar essa série, ela está passando na Apple TV Plus, é um stream, e toda semana está sendo inaugurado um novo episódio. O primeiro episódio aconteceu no dia 10 de novembro, na sexta-feira da semana passada, e eu não consegui fazer um review logo imediatamente após o episódio, mas eu vou tentar fazer isso nos próximos episódios. Lembrando que a partir de agora a gente começa com spoilers da quarta temporada. Estamos então no ano de 2003, muitas coisas aconteceram de lá até aqui e a série começa dando este review do que aconteceu historicamente e eu vou fazer uma pincelada rápida aqui com vocês. A primeira coisa que aparece é um acordo feito entre a União Soviética, os Estados Unidos e mais outros países no que diz respeito à exploração de Marte. E também começa a mostrar que as pessoas já estão trabalhando na Lua, já existe então um mercado de trabalho na Lua. Também mostra que também estão iniciando os trabalhos em Marte. E a Ellen, ela foi reeleita presidente dos Estados Unidos, depois ela já casou, saiu, e agora adivinha quem é o presidente dos Estados Unidos? Al Gore. Naquela disputa que teve entre o Bush e o Al Gore, ao invés do Bush ter ganhado, porque não teve o 11 de setembro, o que é interessante nessa série, ele não mostra, não aconteceu o 11 de setembro, então Al Gore ganhou as eleições. E a Hélio conseguiu desenvolver uma tecnologia que reduz o tempo de viagem entre Marte e a Terra. Então, com a nova tecnologia, você consegue chegar em Marte em 1 ou 2 meses, o que reduz bastante o tempo de viagem, fazendo com que seja mais fácil esse trânsito entre a Terra e Marte. E a Coreia do Norte está super felizona lá, porque chegou o primeiro homem que chegou em Marte, foi um homem da Coreia do Norte, então a Coreia do Norte é totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje, celebrando então essa grande conquista e endeusando essa pessoa, né? Mostrando que a Coreia do Norte é superpotência e pode chegar onde quiser. E o Hilton, sabe a rede de hotéis Hiltons que existe aqui na Terra? Então, segundo a série, a Hiltons começou a lançar o seu primeiro hotel, a sua primeira rede de hotéis na Lua, para você poder fazer a sua viagem para a Lua. Olha que legal. E aquele acidente que teve com as bombas, foram identificadas todas as pessoas responsáveis, inclusive o Jimmy, e eles foram julgados e estão sendo punidos, então, pelo que eles cometeram. E também foram lançados alguns satélites para fazer mapeamento de asteroides com o objetivo de extração de minerais. E o primeiro filho da Kelly, que foi nascido lá em Marte, né, já tá grande, já tá aqui na Terra. A Kelly, inclusive, mostra ela aqui na Terra. Ela tá morando com a mãe do pai da criança lá, com a mãe soviética do pai da criança, e esperando o pai dela voltar, então, dessa missão espacial. Por quê? Porque o Ed Baldwin está em Marte, ele está lá na órbita de Marte, fazendo uma missão que depois a gente vai falar sobre ela, que é o foco do primeiro episódio. E nós temos um novo diretor na NASA, né? Um novo presidente da NASA, que é o Eli Robson. Ele era ex-presidente da Chrysler e agora ele está lá gerenciando a NASA. Lembrando que a Margot, ela tá lá na União Soviética, né? E então ela não tá mais nos Estados Unidos, não faz mais parte da exploração de Marte. E a série vai andando no tempo, né? Então ela começa a mostrar que começam a aparecer problemas, como, por exemplo, greve dos homens na Lua. Os trabalhadores na Lua entram em greve. E também, na virada de 1999, 2000, o bug do milênio, que a gente tinha aquela expectativa, que a gente, na vida real, tinha aquela expectativa. A série mostra isso, falando que aconteceu alguns problemas em satélites por conta do bug do milênio. Então a série tenta trazer um pouquinho de realidade no meio dessa bagunça toda. E a Helios, ela começa a recrutar pessoas para trabalhar em Marte. Então, se você vai assistir no primeiro, você começa a ver que estão chegando cada vez mais trabalhadores para trabalhar em Marte. E a ideia é colonizar mesmo Marte. E lá em Marte, nós temos um personagem que é o Peters. O Peters é o novo comandante da base que está lá em Marte, o Happy Valley. E esse personagem é um personagem novo que a gente não tinha visto na série ainda. O Ed Baldwin, ele é agora um piloto, um comandante da Ranger One, que é uma espaçonave que faz exploração espacial e ela tá lá em torno de Marte, então. Então é um veículo espacial que tá circulando Marte e que serve de apoio para Marte. E aparece, então, o primeiro asteroide identificado, né? As sondas detectam o primeiro asteroide interessante identificado, que é nomeado como XF Cronus. O XF Cronus, então, é o alvo dessa série nessa temporada, pelo que me parece. E ele já começa aparecendo bem bonitão ali nessa série no primeiro episódio. E também aparece o Ed trabalhando em parceria com o Gregory
Kuznetsov, que é o cosmonauta russo que chegou em Marte também. E ele também faz parte do grupo de pessoas que trabalham dentro da Ranger One pela Helios e que está fazendo a exploração desse novo asteroide. E é selado, então, um acordo de trabalho entre a União Soviética. Gente, às vezes eu vou falar Rússia, tá? Mas é a União Soviética, porque não teve esse negócio de Rússia, não, tá? É a União Soviética e os Estados Unidos, a princípio, nessa exploração para esse asteroide, estão trabalhando juntos. Mas a ideia é que os soviéticos vão ser os primeiros, então, a pousar, a pisar nesse asteroide, né? Então, aparece na primeira temporada o Gregory indo lá para tocar e pisar nesse asteroide que é cheio de irídio e que pode fornecer matéria-prima para Marte. Então, e aqui na Terra, a gente tem na sala de controle, não aparece a Leida como mais a responsável pela sala de controle, aparece uma nova personagem, a senhora Hughes, né? Ela é agora a chefe do controle de missão. O L. Robson é o diretor da NASA e a Leida, ela é uma funcionária do centro de controle lá. Aparece a Leida, aparece o filho dela grande já, o marido, mas ela parece um pouco perturbada, é como se ela estivesse vivendo um estado de pânico e ela fica relembrando situações do acidente que aconteceu, da explosão. E então, durante todo o primeiro episódio, apareceu a Leida perturbada. Inclusive, ela sai no meio de um problema que está acontecendo no centro de missão, vai embora para casa dela e ela não atende mais a ligação da NASA. Então, a Leida parece que não está lidando muito bem com algumas coisas, não. Vamos acompanhar para tentar entender o que está acontecendo, mas nesse primeiro episódio só mostra a Leida totalmente transtornada. O primeiro episódio dessa temporada roda em torno dessa primeira chegada, então, nesse asteroide e também dessa população nova que está em Marte. Então, um dos personagens novos que aparece pra gente é Miles, que ele costumava trabalhar em refinarias de petróleo, e ele tá desempregado, porque acabou, né, o pessoal não tá mais usando petróleo aqui na Terra, e aí ele tá desempregado há um bom tempo, e parece que ele tem lá um problema com a família dele, e ele precisa muito arrumar esse emprego, e ele vai tentar um emprego na Lua, e acaba não conseguindo, porque não tem vaga, e ele acaba sendo, então, aceitando a vaga para ir para Marte. Então, Miles parece ser uma personagem importante dessa temporada. Nesse primeiro episódio, então, mostra um pouco da história do Miles, dessa situação dele na família e dessa situação dele de desemprego, mas mostra também, principalmente, pelas conversas que ele tem com a esposa, que ele tem um pouquinho de dificuldade de lidar com situações de conflito. Então, vamos ficar de olho no Miles, ele deve ser uma pessoa importante durante toda essa temporada. A outra pessoa importante que aparece nessa temporada é a Dani. Então, a Dani, que foi a nossa astronauta que pisou em Marte, a primeira astronauta que pisou em Marte, ela está na Terra e aparece numa festa de aniversário da Avery. Avery é a filha do Danny. Lembra do Danny, que é o filho da Tracy e do Steves, que aprontou pra caramba lá em Marte, que até foi expulso lá da base? Então, durante esse primeiro episódio, aparece eles conversando sobre Danny como se tivesse acontecido alguma tragédia com ele. Ela com a Amber, que é a mulher dele, né, que ele casou. Mas aparece também uma foto dele com a criança no colo. Então, de uma certa forma, a gente sabe que essa criança nasceu quando ele estava no espaço. Então, provavelmente, o Danny voltou para a Terra em algum momento, teve contato com essa criança e alguma coisa aconteceu. A gente não sabe, não sei se o Danny está na história, mas nesse primeiro episódio não aparece o Danny, mas aparece que alguma coisa aconteceu que traumatizou a Dani, a ponto da Dani não querer mais voltar para Marte. E por que eu tô falando isso? Porque logo no primeiro episódio já acontece uma catástrofe. Eles vão próximo desse asteroide Cronos com a Ranger e conectam cabos nesse asteroide para tentar fazer o quê? Gente, sei lá, ficção total isso aí, tá? Eu não consigo imaginar isso acontecendo no espaço, não acho que seja possível no momento. Eles fixam um monte de cabos nesse asteroide e tentam arrastar ele para a órbita de Marte. O que é a ideia deles? É que ele fique na órbita de Marte para os mineradores conseguirem ficar extraindo metais desse asteroide, tá? Então é criar um satélite artificial para Marte para poder fazer a exploração dele. É interessante essa ideia? É possível e é realística? Eu não sei, eu tenho que pesquisar um pouquinho mais sobre isso para poder dar a minha opinião, mas pelo que eu sei de como funciona, você atracar em um outro objeto no espaço, isso não me parece ser uma coisa muito fácil. Sei que a NASA já fez, já pousou, inclusive em asteroides, né? Mas é diferente de você colocar um cabo e sair puxando ele por aí. Então, com uma velocidade extremamente alta, que está em órbita de algum corpo, né? Mas na série, na primeira temporada, então, eles fazem isso. Eles colocam um cabo e tentam, e óbvio, não dá certo. E eles fazem uma ponte, sei lá, uma coisa meio surreal, que só você assistindo pra você ver, que eles fazem, então, e eles começam a arrastar o asteroide. Só que, óbvio, a ponte não aguenta, os cabos arrebentam,
E o Gregory, nosso cosmonauta, vai tentar resolver essa situação junto com o Parker, que é esse outro funcionário da Helios. E no final, os dois acabam morrendo. Então, o primeiro episódio da 4ª temporada já começa com essa tragédia. E a gente perde, então, o nosso cosmonauta numa cena bem triste. E deixa a gente bem triste, fazendo com que o Ed fique sofrendo bastante. Lembrando que o Ed podia já ter voltado para a Terra para ficar em paz, já deu o tempo dele no espaço, mas parece que ele não consegue superar. A Carrie morreu. Apesar dele ter a filha e o netinho, ele parece que não tem mais vida na Terra. Então, o Ed prefere ficar no espaço. Ele fica encontrando desculpas para ficar e permanecer no espaço. Então, ele ainda está lá em Marte, tentando ajudar. Mas, por conta de toda essa confusão, para tentar salvar essa missão de puxar esse asteroide para a órbita de Marte, em que o Gregory morre, a confusão começa a acontecer entre os países, principalmente porque ninguém entende por que o Gregory foi, por que o Gregory morreu, e fica aquele negócio assim, meio confuso. E aí a NASA decide que precisa mudar a estratégia e talvez não queira mais trabalhar com a União Soviética. Então, no finalzinho do primeiro episódio, eles começam a discutir a possibilidade de tirar o Peters, que é o comandante que tá lá na Happy Valley, e substituir pela Dani, porque a Dani é uma pessoa querida em todo mundo, ela consegue conversar muito bem com as pessoas, ela já tem bastante experiência. Então aparece o Eli Robson tentando convencer a Dani pra ela voltar pro espaço, mas ela está irredutível, é como se ela ainda tivesse um trauma muito grande pelo que aconteceu com o Dani. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas em algum momento deve aparecer, então, nessa temporada. Mas ela fica bem relutante, pensando, até que ela encontra com outro astronauta e eles conversam um pouquinho, e aí ela repensa sobre isso. E a última cena, então, dessa temporada aparece a Dani e o Miles. A Dani e o Miles numa nave indo, então, em direção a Marte. E o Ed lá em Marte, lá quietinho, bem isolado, depois de sofrer por mais uma perda na vida dele. Então é isso, a primeira temporada começa mostrando, então, porque quando a gente termina a 3ª temporada, a gente vê lá aquele asteroide gigante e a gente imagina que toda a 4ª temporada vai ser em cima dele. Mas logo no primeiro episódio já quebra a cena, mostrando que não vai ser tão fácil a brincadeira, não. E aí a gente, então, segue, vamos aguardando que amanhã, dia 17, já sai o 2º episódio. E assim que eu assistir, eu já vou gravar e trazer aqui pra vocês pra gente comentar. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui se você teve alguma dúvida. Eu vou tentar esclarecer e tentar encontrar informação pra gente discutir sobre esses assuntos da série. Estamos aí ansiosos, vamos ver o que vai acontecer. E eu quero saber. Esse Happy Valley não tá parecendo muito happy, não. Não esquece de curtir, deixe seu like. E se você ainda não assistiu, se você tiver a oportunidade de assistir o episódio inteiro na Apple TV Plus, assiste lá e depois vem aqui comentar aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e tchau!